Bom dia a todos. Bom dia, Marcela. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal que está chegando aí. Esse dia frio. Espero que vocês estejam todos tranquilos. Nós temos uma quinta-feira interessante hoje para tratar de um tema que preocupa todo mundo que dirige, né? Todo mundo que trabalha e comanda e dá uma direção para uma empresa, para um negócio, se preocupa com essa questão da responsabilidade. Também para quem investe, né? Quem coloca seu dinheiro numa empresa que é mero investidor, mas esse mero talvez não seja tão apropriado, é um investidor que quer ter resultados e se preocupa com a direção também, né? Como a direção caminha. Então, a questão que nós temos aqui, Marcela e Renato, é trabalhar com a jurisprudência, trabalhar com os casos e ver em que medida você pode responsabilizar administradores, em que medida você pode defender os administradores, em que medida você encaixa essa responsabilidade de quem dirige empresas. Eu queria começar com a Marcela, que nos dissesse o que a gente tem hoje, o que a gente tem hoje para tratar, qual é o nosso cardápio. Vamos ter um debate bem agradável hoje. Vamos lá. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os presentes. E hoje, de fato, o nosso objetivo aqui é conversar com esse gestor da empresa e tratar algumas questões que surgem, né? Algumas dúvidas que a gente vê que são corriqueiras e observar como isso tem sido tratado, principalmente no judiciário. A gente sabe que empreender no Brasil não é uma missão fácil, né? A gente tem aí consequências, né? Mas é interessante a gente falar também de alguns direitos que esses gestores têm, muitas vezes desconhecem, e como que é a vida, né? Como que é o caminho desse trabalho dentro da sociedade, o que ele está sujeito, o que ele pode buscar em seu favor, e também falando sobre isso, algumas questões que podem aí diminuir ou ao menos mitigar esses riscos de eventuais responsabilizações dos gestores pessoas físicas, que no fim das contas é o que mais preocupa, né, quando a gente fala com esse gestor. Então, vamos falar um pouco das responsabilidades dentro da sociedade, né, dos sócios entre eles e com a própria sociedade. Também vamos falar com a responsabilidade perante terceiros, né, sejam credores, seja até a questão da responsabilidade tributária, que é também outro assunto muito, muito importante, que vai ser bem tratado aqui. E também vamos falar um pouquinho, se o tempo permitir, espero que perguntar sobre a questão do sócio retirante, que é uma dúvida que a gente observa na prática, né? Então, o sócio sai da sociedade, o que acontece? Ele está responsável, ele não está, acabou, fechou a porta, resolveu, ou se não é bem assim? Então, são esses três, né, tópicos que a gente vai abordar, com cuidado aqui. E com relação à responsabilidade dentro da sociedade, é importante já começar falando, doutor Fernando, que ela começa a partir do momento em que se assina o contrato social, salvo disposição diferente dentro desse contrato social, e ela termina somente depois da dissolução da sociedade, quando extintos os deveres sociais, né? Então, é um caminho inteiro aí de responsabilidade que a gente tem que tratar aqui e tomar cuidado. Então, deixa eu te perguntar uma coisa já, Marcela, já que você está aí dirigindo os trabalhos, né? Você está nos dirigindo, então você já é uma gestora das lives, né? Você quando olha um contrato social, qual é a primeira cláusula que você vai olhar? A primeira cláusula, onde surge tudo é a questão... Não, assim, sinceramente, assim, na caruda, qual é a cláusula que você vai olhar? O olho treinado, ele já corre para algumas, né, doutora? A gente olha aqui, principalmente Não, questão... Vamos lá. Você fala assim, qual é a primeira cláusula que você vai olhar?
primeira cláusula que eu vou olhar é a integralização de capital social, questão de... Aí tá vendo? Aí tá vendo? Essa é a cláusula que todo mundo olha, onde é que tá o din-din, né? Então, Exato. porque essa cláusula das obrigações de gestor é uma cláusula pouco observada, né? A gente tem uma experiência aí também dos casos que você dirige, que você tem trabalhando, e você conta para a gente, também casos fiscais, é uma cláusula que você não presta muita atenção nos dizeres dessa cláusula. Você sabe que é um gestor, né? Mas você não sabe que deveres tem esse gestor. E aí começa a discussão, né? Porque quando você lê os deveres de gestão, você acaba descobrindo algumas obrigações e também, por outro lado, alguns que a gente chama em inglês de waivers, né? Que seriam pontos que te deixam mais confortáveis ou que te tiram responsabilidade em relação a atos que podem gerar consequências, né? Essa cláusula talvez seja uma das cláusulas mais importantes do contrato social, né? E a jurisprudência trabalha com esta questão, principalmente quando eu vou acusar um sócio que é gestor de má gestão, ou eu vou querer que ele preste contas, né, sobre a gestão dele, né? Então, aí começam as dúvidas, né? Porque às vezes você fala, eu vou fazer tal coisa, você faz tal coisa, mas aquilo não está bem escrito no contrato social, né? Você cuida aí do dinheiro, cuida das vendas, só que isso não está dito no contrato social. Eu posso acusar um sócio por má gestão dentro de uma cláusula? Como é que está a jurisprudência disso, Marcela? A jurisprudência permite que eu acuse um sócio por má gestão? A jurisprudência permite, o próprio Código Civil permite, né? Ele tem o artigo que é o 1016, que ele fala que o sócio ele é responsável pela má gestão. Então, a gente tem casos na jurisprudência em que feita essa prova, e aí que fica a dificuldade, é fazer a prova, mas quando feita a prova, a sociedade ela pode sim, e ela tem esse direito de pleitear aí do sócio que é autor desse ato de má gestão, uma indenização. Isso é até uma coisa interessante, viu, doutor Fernando, que eu estava até na minha pesquisa vendo que esse é o caminho que aparentemente as sociedades não buscam tanto, elas buscam excluir esse sócio mau gestor, né? E não necessariamente uma indenização, mas tem sim a possibilidade, a jurisprudência reconhece e condena quando feita a prova direitinho, né? Quando atendido esse ônus da prova da sociedade. Então, o que é uma má gestão, Renato? Eu tive um caso que o gestor mandou não pagar INSS, mandou o gerente financeiro não pagar INSS. Isso é uma má gestão? Bom dia, primeiramente, aí aos amigos, mais uma live juntos, um tema muito, muito bacana, e é justamente o que eu estava pensando quando a Marcela falou, né? Porque o que é uma má gestão? O negócio não dar certo significa que ele foi mal gerido? Não necessariamente, não é verdade? Então, a pessoa pode fazer uma gestão absolutamente correta dentro da lei e ainda assim o negócio não prosperar. Caso bem diferente é esse que o Fernando coloca, onde existe uma clara determinação, uma clara orientação de gestão no sentido contrário ao que diz a legislação, né? Então, quando existe uma orientação que destoa, que é contrária ao que existe no sistema jurídico, na lei, eu entendo que aí a gente tem uma má gestão, né, e um prejuízo causado para a companhia, né, ou para a sociedade, em razão dessa má gestão, que, inclusive, em última instância,
até autoriza, conforme a gente tem um dispositivo bem claro na lei das sociedades anônimas, até autoriza que a companhia ajuize uma medida, né, visando ser reparada pelos prejuízos que essa gestão, que essa má gestão cause a ela, né? Então, eu acho só que é interessante a gente ficar bem claro que a má gestão não é necessariamente ligada ao fato do negócio não prosperar. A má gestão ela tem que ser interpretada no caso a caso aí. Então, mas vamos lá. Então, essa questão da má gestão, eu disse, se um gestor manda não pagar o imposto, a discussão veio recentemente até no Supremo, né? Ele, em si, até recentemente, não seria considerado um mau gestor. Você pode deixar de pagar imposto para pagar empregados, para pagar outras obrigações, e depois você parcela esse imposto. Então, necessariamente não é uma má gestão. Agora, dentro desse caso mesmo, você teve uma diferença que o gestor não só mandou não pagar INSS, como mandou fraudar a guia do INSS, colocando um número de empregados, né, inferior àquele que efetivamente tinha, né? Então, isso era uma prática muito comum na época. Você informava na própria guia o número de empregados, já tudo eletrônico, e você informava, em vez de você colocar 100 empregados, você colocava 10 empregados. Você falava, olha, é um erro de 0, né? Com 0 a menos. Então, isso passou a ser considerado um crime contra a ordem tributária, depois passou a ser um crime de falsidade ideológica e falsidade documental. Aí que tem a questão da gestão, a má gestão, que coloca o gestor numa situação de responsabilidade perante a sociedade, além da responsabilidade perante terceiros, podendo, inclusive, ter que indenizar a sociedade. Você tem visto casos dessa natureza, Marcela? Como é que você tem compilado jurisprudência, você que pesquisa isso? O que a gente extrai da jurisprudência é que o mero inadimplemento das obrigações só não configuram, de fato, a má gestão, né? Essas são questões que são oriundas aí do negócio, enfim, isso por si só não é capaz de configurar essa má gestão a ponto de responsabilizar pessoalmente o sócio. É bem na linha do que o senhor e o Renato falaram aqui. Para a gente olhar para um caso de má gestão, geralmente isso segue de uma ação que traz aí um ato ou fraudulento, ou até um ato que busque interesses que não sejam aqueles buscados pela sociedade. Então, sempre tem esse porém a mais. E isso é bem discutido, inclusive, na jurisprudência. E até quando a gente traz essa discussão para responsabilização perante terceiros, né, que entra aí a questão da desconsideração da personalidade jurídica, em que isso também, logicamente, não estou falando aqui agora sobre a responsabilidade com a sociedade, mas a regra acaba sendo, né, a história acaba sendo a mesma. Então, a jurisprudência ela tem feito essa análise. Você não pode considerar má gestão só um inadimplemento, um problema pontual. Isso tem que vir atrás aí de outras questões, principalmente o que a gente até pode considerar o dolo, né? O dolo nesse ato praticado que é discutido dentro do processo. Isso se aplica tanto para esses pedidos de indenização que eu rastreei, como também para pedido da exclusão dos sócios, né? Quando ele é fundamentado em suposta má gestão. Então, agora vamos lá. Então, nós temos vários casos que estão surgindo de envolvimento de gestores em escândalos financeiros, escândalos políticos, escândalos administrativos, né, em época de CPI, né, a gente está vendo que tem muita coisa errada acontecendo, e não precisa ser CPI, né, precisa ter bastante clareza nisso. A atividade empresarial tem muitas atividades que são
consideradas práticas nocivas à sociedade, né? E muitas vezes essas práticas são feitas com o intuito de melhorar a rentabilidade da empresa. Aumentando a rentabilidade da empresa, aumenta a remuneração dos administradores, que muitas vezes tem um rendimento variável, né, além do fixo, um rendimento variável, com base na rentabilidade do negócio. Quando isso acontece, então, que esse é o ponto que eu queria ouvir de vocês, você tem uma clara ligação entre o ato praticado pelo gestor e a maior rentabilidade, consequentemente, um maior bônus, ou maior participação no resultado da empresa. Se isto acontece, já é um fato de destituição do administrador, e ele pode ser levado a ter que devolver o dinheiro que ele recebeu com base nesta prática, que às vezes não necessariamente é ilícita, mas pode ser uma prática equivocada, pode ser uma prática não condizente com a boa prática de administração. É mais difícil a prova, mas eu posso considerar que você teria elementos para conduzir melhor a empresa e não fez justamente para ter maior rentabilidade. Eu entendo que sim, viu, Fernando? Até porque um dos deveres do administrador é o dever de diligência, né? Tem inclusive previsão legal, onde no Código Civil e na lei das SA também, onde fala que o administrador tem que agir como se estivesse cuidando dos próprios negócios, né? A gente viu no ano passado, se não me falha a memória, um caso muito parecido com esse, que atingiu aí uma empresa grande, uma resseguradora grande brasileira, em que era interessante porque a remuneração dos acionistas ela era atrelada ao desempenho das ações na bolsa, né? E verificou-se que havia uma manipulação nos dados contábeis da empresa para mostrar que a empresa tinha índices financeiros melhores do que de fato ela tinha, e isso fazia com que a ação se valorizasse, logo o resultado oferido pelos administradores era diretamente impactado. Então você conseguia aí, no caso como esse, fazer um link entre a má gestão, onde construíram índices falsos, digamos assim, índices artificiais, para melhorar o resultado da empresa, para com isso oferir o benefício. Então, aqui eu vejo que a gente fecha, num caso como esse, a gente fecha um ciclo em que é possível, sim, responsabilizar esses administradores, porque existia, no caso, um claro e evidente conflito aí de interesse entre o papel dele e a remuneração dele, porque ele era remunerado de acordo com o aumento do valor da ação e ele fez uma atitude de gestão contrária às boas práticas para se favorecer, né? Então, é diferente de um caso, como você falou, onde não houve a intenção, onde foi uma situação pontual, de um erro de gestão, que seja, mas aqui a gente tem o dolo muito caracterizado, então eu vejo que são casos em que a gente tem sim como ir atrás do administrador que agiu dessa maneira para ele ressarcir os prejuízos que ele causou. Obviamente que a prova vai ser difícil de produzir, mas ela existe e é viável um caso como esse. Nós temos um caso, Marcela e Renato, nós temos um caso que foi muito discutido na esfera tributária e também na esfera civil, que é o caso Tigre, né? Bom, o caso Tigre foi um caso que a gente chama de exportação ficta, né? Eles inventaram uma exportação
e acabaram vendendo os produtos internamente. Esse caso não tem problema falar, porque é um caso público, né? Nessa atitude de exportação fictícia, os gestores que foram processados pela própria empresa se defenderam dizendo que eles tinham seguido uma consulta feita por uma grande auditoria. Elas estão aí no mercado. Então, veja, é claríssimo que o que a empresa praticou é uma fraude. Não tem assim, dúvida, porque não é um planejamento tributário, é uma fraude. Uma fraude claríssima. Qualquer administrador de conhecimento médio saberia que se você exporta, você tem um benefício, se você não exporta, esse benefício não existe. Não precisa contratar nenhuma consultoria para isso. Mas olha que interessante, nessa operação, houve a discussão de responsabilização da consultoria e dos próprios administradores. E na esfera civil, houve a responsabilização de ambos também. Mas a discussão foi prolongada e não foi possível delimitar exatamente em que medida o sócio-administrador, na verdade não era sócio, mas era o administrador, agiu com excesso de poderes ou agiu na inobservância das regras, porque ele se defendeu que estaria albergado por uma consultoria de especialistas e que ele não teria como diferenciar uma atitude ilegal de uma atitude aparentemente legal por desconhecer a prática e foi aconselhado por uma consultoria a fazer essa prática ilícita. Isso é fácil de constatar na jurisprudência ou é daquelas provas diabólicas que a gente chama no direito? Como é que você tem visto isso na jurisprudência, Marcela? Esse caso, de fato, é muito interessante porque envolve, né, uma discussão terceira, que seria essa consultoria, mas é interessante que mesmo presumindo, né, que esses fatos são verdadeiros, né, que o gestor, na posição de gestor, não tinha como desconhecer a legalidade ou não daquilo que foi aconselhado, né, e partindo da premissa de que, de fato, a consultoria deu esse aconselhamento, né, o gestor, isso, no meu ponto de vista, não isentaria plenamente da responsabilidade. Eu não vou falar do caso, porque possivelmente já teve desfecho, e aí eu caio no perigo de falar algo diferente e me complico aqui, né? Mas é uma discussão que gera essa discussão. Agora, a jurisprudência, né, tentando fazer um paralelo com o que a gente vê em outros casos, como eu falei anteriormente, ela traz mera uma gestão, alguns atos, né, praticados que poderiam ter sido feitos de outra forma, isso por si só não enseja, né, a responsabilização. Só que a gente está pensando aqui num caso que é um ilícito, né? E o desconhecimento da lei, ele não isenta, né, as pessoas de responsabilidade por eventuais ilícitos. Eu não posso matar alguém e falar que eu achava que não era crime e por isso me isentar. Isso se aplica para todas as esferas, né? Então, nesse caso, quando a gente tem algo que é ilícito, né, está praticando um crime ou algo que é uma fraude nesse sentido, a jurisprudência ela tende sim a responsabilizar. Mas é interessante que nesse caso a gente até poderia discutir um eventual dolo ou não, se houve, né, porque geralmente esses atos eles vêm seguidos aí de um interesse pessoal, como o Renato bem colocou, né, um conflito de interesses no mínimo. Então, mas a jurisprudência busca sim esse a mais, né, esse dolo, esse conflito de interesses, essa questão do sócio querer se beneficiar em prol da sociedade, né? Usando a sociedade para isso. E então existe sim essa distinção. Se for um caso em que só é uma má gestão, às vezes acontece, né? Um mau gestor pratica um ato, ele prejudica a empresa, mas ali não fica demonstrado que necessariamente ele fez aquilo ao seu favor ou buscando aí um interesse que não aquele da sociedade. Então, nesses casos, fica mais difícil uma responsabilização. Tenho visto
muito barulho nas startups, porque você tem um capital de risco, né, de quem investe, que naturalmente ele não quer participar da administração, mas ele perde e tem perdido muito dinheiro com as startups em função do negócio startup ser administrado por às vezes novatos, ser administrado por pessoas jovens, pessoas que não estão habituadas a essa questão da administração, e colocam o capital em risco. Então, veja, se eu tiver dentro das atribuições do administrador detalhamento relacionado à prestação de contas, a pagamento de tributos, a contratação de pessoas, a otimização do resultado, ou seja, tiver um famoso job description bem detalhado, eu consigo melhorar o resultado para o investidor, eu consigo fazer com que o investidor possa não só destituir o administrador, como buscar uma indenização, buscar um resultado que ele possa ser compensado pela má gestão. Essa é uma questão que eu sei que você vai se preocupar no detalhe da jurisprudência, mas é importante que a gente delimite até que ponto que o juiz pode, seguindo essas regras, colocar maior segurança jurídica para o administrado e para a administração em si e até para o investidor. Como é que você está vendo isso também, Renato? Olha, eu acho que é uma premissa, até para você atrair um investimento, atrair um investidor qualificado, né? Uma pessoa que não esteja ali meramente participando de uma aventura, você ter aí esse detalhamento bem feito, né? Esse job description. E aí, depende também muito do tamanho do negócio, do nível de governança corporativa que existe, né, nessa startup, nesse relacionamento com o investidor. Tudo isso vai variar, porque muitas vezes a startup, na maioria das vezes, ela começa com a ideia, né? E a pessoa que tem a ideia, que é ali o mentor do negócio, não necessariamente é um bom administrador. Na verdade, na maior parte dos casos, não é. E não é um defeito isso, e não é um demérito. A questão é que ele é bom naquele produto que ele desenvolveu, mas quem garante que ele tem experiência para gerir o desenvolvimento financeiro, econômico, de marketing, tudo que envolve esse produto, né? Então, é aí que, quando existe um investimento, quando você consegue atrair um investidor, é natural que esse investidor queira um nível maior de profissionalização na gestão, para que ele também possa ter resguardado o investimento e ganhar com isso, porque ele está ali no final do dia para ter um resultado positivo do investimento dele. Então, eu acho que acaba que passa pelo nível de profissionalização sendo necessariamente mais forte, mais robusto para o negócio poder desenvolver de uma maneira satisfatória e evitar aí leads e disputas entre esse investidor e o mentor, digamos assim, o sócio da startup que teve a ideia, né? Porque é óbvio que vão surgir muitas coisas, né? Propriedade intelectual pode dar problema, pagamento de tributo, tudo que pode acontecer no dia a dia da empresa vai acabar respaldando no desenvolvimento dela, no crescimento ou não dela. Então, assim, é uma premissa, eu vejo como uma premissa para aquele que vai investir, verificar essas condições básicas de governança, digamos assim. A startup, ela depende, né, do investimento, diferente das empresas mais consolidadas, né? Então, é muito importante isso. Então, mas veja, se eu tenho um negócio que já é de risco, né? Porque eu estou falando de uma startup, estou falando de um negócio como uma startup financeira, uma fintech que tem risco, ou uma startup de tecnologia só, que também tem risco de não pegar. Eu tenho notado que o mercado
prefere até que a empresa já esteja num outro estágio de desenvolvimento do que bem no estado inicial, justamente para saber se os gestores têm condição de fazer aquele primeiro movimento de colocar o negócio em funcionamento. Mas já em funcionamento, surge a necessidade de você ter um capital. Esse capital vem, e o capital muitas vezes não é bem colocado para funcionar na empresa, ou com sérias dificuldades, e até, veja, erros de gestão, porque você fazer um investimento, ou tomar um empréstimo, ou deixar de pagar um negócio, é da gestão, porque às vezes você vai buscar rentabilidade mais adiante. Mas eu vi, na minha experiência de advogado, diversos casos que você acusa o gestor de má gestão e, consequentemente, quer buscar alguma indenização dele. Pelo que a Marcela está nos indicando, é muito difícil você conseguir essa prova de má gestão. É isso, Marcela? Você então você vai brigar e não vai conseguir nada na justiça? É uma prova difícil, sim, né? Geralmente essa ação ela precede de outras ações, dependendo, obviamente, da raiz dessa discussão, então uma prestação de contas, algo nesse sentido, porque de fato é uma prova muito complexa, porque quando a gente pensa em responsabilização do gestor, a gente tem que entender que a gente tem que ter um ato, a gente tem que ter um prejuízo, eles têm que ter uma ligação entre eles, e muitas vezes o ato existe, mas o prejuízo não necessariamente, ou às vezes vice-versa, o prejuízo ele não é só justificado pelo ato. Então, é uma cadeia probatória complexa, mas ela não é... Quando o fato existe, eu acho que assim, o que eu diria sobre isso é que, muitas vezes, a gente percebe que se busca imputar, responsabilizar uma má gestão por algo que não é somente uma má gestão. E isso, evidentemente, que inviabiliza uma prova completinha para que se configure, né, aquilo que se busca. Quando a gente já verifica os claros casos de má gestão, é lógico que aí a prova ela tende a fluir com mais facilidade, porque você consegue imputar lá um prejuízo, né, para a sociedade, seja financeiro, ou seja até pela própria imagem, que isso acontece também, você consegue ligar isso a um ato específico, né, que você aponta lá, e aí fica um pouco mais claro, mas não é uma prova simples, né, geralmente quando a gente fala de sociedades, independente da forma da sua Constituição, isso envolve contabilidade, envolve contratos, dependendo do que se acusa. Então, assim, são muitos documentos que têm que estar disponíveis, então, às vezes, documentos nem sempre estão disponíveis, então é necessário que se busque. Então, é um trabalho complexo, mas não, jamais disse que é impossível, mas ele é complexo, de fato. Mas veja só, então, Renato, a gente tem uma discussão no campo das sociedades por ações mais dinâmico. Você vê até, às vezes, você vê muito em novela, né, um filme que o presidente da empresa acorda de manhã, já não é mais presidente, né? Ele é destituído do cargo, então vem o pessoal do conselho e tira ele da presidência. Tive recentemente um caso aí de uma empresa que abriu capital lá do varejo, que teve uma troca da presidência de uma hora para outra, porque houve uma briga na família. Então, veja assim, mas a acusação vem por má gestão. E o gestor, então, o presidente, ele pode também buscar uma indenização, falar, olha, eu não tive má gestão, isso atrapalhou minha reputação. Ele pode voltar para o banquinho da presidência, ou ele pode pedir indenização. O que ele pode fazer? Ele pode processar a empresa que o destituiu, sendo que ele era presidente dessa empresa? O gestor, ele vai, nesse caso, ele acaba ficando com um prejuízo reputacional que muitas vezes é irrecuperável, né? Então, veja, se ele já é destituído e depois ele vai fazer a prova, a imagem dele, muito possivelmente, já fica arranhada, né? Mas, de todo modo, eu acho que, assim, voltar para o cargo, ele não... É muito pouco provável que ele consiga, porque isso vai depender do interesse dos acionistas, das votações, do que ficar deliberado em assembleia. Porém,
voltamos à questão da prova. Se ele tiver um conjunto robusto de argumentos e de provas para mostrar que a gestão dele não foi ruim, que ele fez uma boa gestão, que os fatos que imputaram a ele não são verdadeiros, etc., ele tem todos os elementos para ser minimamente indenizado, inclusive, sob o ponto de vista moral, vejo eu. Aí a Marcela me corrija que ela é especialista nessas questões, mas eu vejo que existem fundamentos. Sim, mas voltar para a atividade de gestão da empresa, eu vejo como pouco provável, até porque o próprio mercado, assim, não vai ver com bons olhos. De fato, mas posso condenar a empresa, Marcelo? Porque tem um caso muito humoroso de uma empresa alemã que participou de um grande esquema de sonegação fiscal, virou série, né? Porque é escândalo vira série. E o chefe do jurídico conseguiu comprovar na justiça que ele advertiu o conselho de que havia sonegação fiscal e a empresa foi condenada a restituí-lo. E ele teve duas opções: ele poderia optar ou por voltar para o local onde ele estava, como diretor jurídico de todo o grupo, ou receber uma indenização. E ele, de marra, né, ele falou, então, eu quero voltar para o cargo de diretor jurídico. E voltou. Ou seja, houve uma condenação da empresa a devolvê-lo no cargo. É difícil mesmo, o Renato tem razão, mas seja, se você tiver uma prova de boa gestão, você reverte a posição, e eles vão ter que inventar outra desculpa para te tirar dali, né? É possível mas aquela em anulação dessa assembleia, né, dependendo da forma como corre, né, que destituiu o diretor. É um caminho também. E isso tem uma consequência, né? Porque você tem aí até aspectos trabalhistas, que é um aspecto que a gente não está lidando aqui, mas o aspecto reputacional, o aspecto de reparação, e o aspecto de colocar as coisas no seu devido lugar. Então, eu vejo que no ambiente empresarial mais atual, você pode, graças às provas de WhatsApp, prova de e-mail, prova de ata de assembleia, ou seja, essas provas que são mais específicas, você pode chegar a um detalhamento do que você fazia e como você fazia para comprovar uma reversão nessa discussão de responsabilidade. E aí, para a questão também fiscal, né, vamos colocar um pouco nessa história, qual a tua participação na gestão fiscal? Porque não fica claro para mim que você ser diretor financeiro implique necessariamente na gestão fiscal. Você pode ser um diretor financeiro, mas que a batuta da questão fiscal esteja com o CEO, né? Às vezes, dependendo do organograma da empresa, o planejamento fiscal ou a questão de atitudes sobre como lidar com impostos, contribuições, planejamento fiscal, está relacionado diretamente ao presidente da empresa e não ao diretor financeiro. Então, essa diferença, normalmente quem vai para o banquinho primeiro é o diretor financeiro, porque ele que paga ou ele deixa de pagar. Eu posso reverter esta responsabilidade no aspecto tributário também, Renato? Como é que você vê isso? Eu posso comprovar na justiça que eu não tinha qualquer comando tributário na empresa e, consequentemente, me livrar de responsabilidade perante o fisco, penal, etc. Como é que você vê isso? A legislação tributária, nessa parte de responsabilização, ela obviamente que ela não entra no detalhe do cargo, digamos assim, né? Se é o CEO, se é o diretor administrativo financeiro, etc. Ela fala que o gestor, o administrador
né? Então, o CTN ele tem um dispositivo expresso que ele busca responsabilizar pessoalmente, né, por créditos derivados de obrigações tributárias que sejam resultantes de atos de infração de lei, infração ao contrato e má gestão, né? Mas, obviamente, que cabe essa prova no caso do diretor administrativo, no exemplo que você traz, onde ele vai afastar a condição dele de gestor nesse aspecto, né? Ou seja, ele vai falar, olha, eu não era responsável pela gestão fiscal em razão disso, as minhas atribuições eram outras, conforme aqui o meu mandato, então tudo que eu fazia não era relacionado a isso. Então, eu não tinha poderes de gestão para poder decidir de forma contrária. Então, obviamente que cabe essa prova visando afastar a responsabilidade dele. E também, obviamente, que se de fato acabar vindo a ser responsabilizado o presidente da companhia, a ele também terá diversos argumentos para tentar afastar a sua responsabilidade, até argumentos jurídicos e etc., mas é possível, sim, que aconteça essa hipótese que você mencionou, viu, Fernando? Então, eu tive participando de um debate aí outro dia com um juiz que até a gente se conhece há muitos anos, ele é juiz da Vara de Execuções Fiscais, e ele trabalha muito nessa área de responsabilidade dos administradores. Ele me contava o seguinte, que é frequente para ele se deparar com sociedades familiares em que a família só percebe que estava com poderes de gestão no momento que perde patrimônio ou tem patrimônio bloqueado. E a prova de falta de poderes é uma prova difícil, mas factível. E a desconstrução desta prova poderia ser feita num ambiente de execução fiscal ou de execução civil, para comprovar que a pessoa não tinha efetivamente aqueles poderes que estão no contrato social. Agora, essa é a pergunta interessante, né? E por isso eu estou fazendo para vocês, porque o contrato social omisso ou contrato social genérico abre um espaço para que você tenha, na prática da gestão, atribuições de fato que são executadas por pessoas que muitas vezes sequer estão colocadas expressamente no contrato social como gestores. Eu tenho o gestor de fato que pode abrir uma brecha de responsabilização para si e não responsabilização para o sócio que é gestor de direito, Marcela. Eu sei que essa é uma questão difícil, mas às vezes nesse âmbito da perda de patrimônio ou de restrição patrimonial, passa a ser tudo na vida de uma pessoa que assinou um contrato social, mas não necessariamente estava com aquele atributo, né, de agir ou deixar de agir pela gestão. Sim, de fato, esse é um ponto muito, isso principalmente quando a gente aborda a questão da responsabilização contra terceiros, porque a lei, né, o Código Civil, ele traz, né, quando ele traz essa possibilidade de responsabilização dos sócios, ele não faz essa ressalva que necessariamente a gente está falando aqui dos sócios administradores, ele traz a responsabilização dos sócios dentro da sua cota na empresa, né, então limitada à sua cota social. E muitas vezes pessoas que não estão necessariamente ligadas na administração começam a sentir alguns problemas quando seu patrimônio pessoal começa a ser atingido. E isso vem, né, quando esse ponto da omissão no contrato social é muito importante, porque quando o contrato social é omisso, né, a gente recorre para o Código Civil quando a gente fala de limitadas, ou para a lei das SAs quando a gente fala da SA, enfim, dependendo da sociedade,
que não tem essa determinação, né? Esse direcionamento, como eu falei. Então, de fato, existem casos, sim, a gente conhece casos assim, em que existe um sócio que não está no contrato social, mas é o sócio de fato da sociedade, que por alguma razão não é ele que consta lá, e ele acaba, né? E de fato, para que se impute essa responsabilização nesse sócio, é sempre um caminho complicado. É possível? Com certeza, é possível. Basta demonstrar que aquele é o efetivo sócio da sociedade. Isso existe. A gente tem decisões que reconhecem uma pessoa que não está no contrato social como o sócio de fato da empresa que está sendo objeto da execução. Mas é uma prova, com certeza, muito difícil, porque precisa, né? A gente precisa desenhar todo um cenário em que se demonstre que aquela pessoa é quem de fato faz a gestão da empresa e não os nomes que constam lá no contrato social. É um trabalho muito desafiador, mas é possível. É interessante, né, Marcela, que dá para a gente até fundamentar que existe uma sociedade, de fato, a sociedade antiga, de fato, a sociedade comum hoje, né, entre esse gestor alheio e a sociedade, né? Então, dá para buscar esse link por aí, né? Com certeza. Porque a sociedade, de fato, né, no ambiente da jurisprudência, é muito vista como aquela sociedade que não é como é que chama, personificada, ela é contratual. E esse contrato, às vezes, é verbal, não é necessariamente escrito. Mas quando você atribui responsabilidade, é importante que a gente diga isso, porque a gente já viu o caso, a Marcela sabe disso, a gente viu o caso que um diretor financeiro entra com ação de prestação de contas para o diretor que não é sequer diretor financeiro e quer que ele responda sobre temas financeiros. Isso é uma coisa meio doida, né? Mas isso acontece. E veja, se isso acontece é porque aquela prática factual, e aí vai de novo a questão fiscal, Renato, não é seguida por ele. Eu posso estar nomeado como diretor financeiro, mas não necessariamente o fato de eu ser diretor financeiro implique na gestão de temas que normalmente são atribuídos ao financeiro. É por isso que é importante ter uma descrição melhor das atribuições dos diretores de qualquer sociedade, para o bem e para o mal, né? Para que eu seja responsabilidade por aquilo que realmente eu pratico, e não tão genericamente. Porque quando existe perda patrimonial, é muito difícil, eu digo assim, na experiência jurídica mesmo, do dia a dia, de jurisprudência, é muito difícil você dizer assim, olha, eu não tinha acesso a esse tipo de responsabilidade. E pelo que eu aprendi desse colega, desse professor, que conheço há muitos anos, ele me disse que na evolução do Código de Processo Civil, na evolução da jurisprudência dos últimos anos, ele tem visto a prova negativa de responsabilidade por atos de infração tributária, justamente para evitar que a pessoa possa ter consequências penais e até patrimoniais em execução fiscal, sempre que isso seja nitidamente comprovado. Isso dá uma certa esperança, porque haveria aí como tem no direito tributário, na execução, tem aquela questão do redirecionamento de responsabilidade para determinados sócios e consequente responsabilização patrimonial deles. Esse redirecionamento não seria aplicado. Eu vejo isso como uma evolução, muito embora eu seja cético no resultado, mas eu tenho visto, até por esse colega que me ensinou, que é possível hoje delimitar as responsabilidades no campo de processo. Agora, claro, a gente está num ponto da nosso debate, a gente está chegando no final,
que nos exige até celeridade, mas eu queria que a gente fechasse isso. Então, como é que está o quadro geral, Marcelo e Renato? Como é que vocês veem? Vocês veem assim, olha, quem investe e quem tem essa atribuição não pode ter patrimônio, ou quem investe nesse negócio, até por uma questão de evolução profissional e até por uma questão de ser uma atividade, né, do administrador de empresa, ele pode apostar mais na evolução jurisprudencial, Marcelo e Renato? Bom, Olha, pode falar, Renato, perdão. não, fica à vontade. Depois eu concluo aqui. Não, eu ia, de forma bem breve, falar que eu também tenho, né? A gente acompanha muitas discussões na jurisprudência, o que me faz também ficar um pouco cética com relação a isso. Eu acho que, principalmente em algumas searas do direito, na trabalhista, a gente observa muito isso, inclusive, que existe até uma banalização, no meu ponto de vista, desse instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Então, assim, falar o gestor não pode ter patrimônio, talvez seja soe um pouco exagerado, mas dependendo da situação da empresa, você percebe que não é tanto. Eu espero que tenha mesmo uma evolução na jurisprudência nesse sentido, mas eu confesso que eu também tenho uma visão um pouco ética. Não sei se era muito bom falar isso, né? Não é muito feliz, um jeito bom de terminar a live, mas existe sim um resguardo necessário com o seu patrimônio pessoal que o gestor das empresas ele precisa ter. Olha, eu vou fazer um contraponto aí necessário, só para finalizar também. Particularmente, eu vejo que o gestor que já entra no negócio esvaziando o patrimônio pessoal, esse gestor talvez já possa não estar com as melhores das intenções, né? Então, que se faça um correto planejamento, uma correta separação das personalidades, né? Para que, se eventualmente houver contra esse gestor um redirecionamento do processo fiscal, como o Fernando bem falou, que ele se valha de todos os mecanismos processualmente previstos, inclusive hoje a execução fiscal admite um incidente de desconsideração, antigamente isso não era possível, ele tinha que garantir a execução para depois se defender e falar que ele não tinha nada a ver com a história, e fazer via o incidente, produzir a prova e dizer, olha, eu não pratiquei esse ato, eu não tinha esse poder de gestão, o ato que eu fiz não desencadeou essa obrigação tributária que eu estou sendo cobrado e daí para frente se defender. Então, é assim que eu vejo. Muito bom, gente, muito bom. Eu vejo que o caminho do gestor não é fácil, mas eu estou pensando assim que está melhor do que estava há 10 anos atrás. Mas eu ainda considero que você, gestor, tem que tomar um cuidado especial com relação ao patrimônio e um cuidado especial mais ainda em relação às atividades que você tem pela empresa. Do outro lado, a empresa também pode buscar dos administradores uma maior responsabilização em relação àquilo que eles praticam. E eu estou vendo mais recentemente no campo dos investimentos em startup uma crescente responsabilização dos gestores por práticas temerárias. Então, com isso, eu queria deixar vocês aí com várias dúvidas, eu sei, mas a gente tem que seguir. Eu acho que a gente tem talvez até uma condição melhor de atender as dúvidas dos clientes hoje, mas sempre atentando para a jurisprudência que vem informando essa questão dos administradores e gestores com maior precisão. Muito obrigado a todos, muito obrigado àqueles que estão nos ouvindo e vamos seguir nas nossas lives até a semana que vem. Um abraço a todos, viu? Muito obrigada a todos pela presença e tenham uma ótima tarde. Tchau, gente. Um abraço, tchau, tchau, gente.